Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, neste cenário meio, sei lá, consultório de psiquiatria, psicologia e tardes da Júlia. Estamos no Porto, no hotel, no Si, Porto Hotel, um hotel que eu costumo ficar, apesar de não ser no Porto, isto é em Matosinhos. E é o hotel onde eu costumo ficar e a quem eu agradeço muito ter cedido estas instalações e os profissionais que estão por trás das câmaras, que também trabalham aqui no... fazem aqui os trabalhinhos de vez em quando. Porque há pessoas que eu gostava, que eu tinha pensado em falar e que estavam no Porto e fica muito mais fácil eu vir cá e aviar umas quantas conversas do que as pessoas estarem a ter comigo. E foi o que aconteceu hoje. Por um tema que me fascina. A morte é um tema que me fascina. Porquê? Porque eu tenho muito medo dela e eu já pensei, qualquer dia esta merda vai-me acontecer. Não sei se é de pensar muito dela ou não, mas foi por isso. Eu comecei a pensar, como é que será uma pessoa que trabalhar com a morte de mais perto? E trabalhar com a morte mais perto enquanto as pessoas estão vivas. Não é tipo a malta, um tanatoperator que prepara os corpos, nem as pessoas que trabalham nas funerárias. Como é que será trabalhar com a morte nesta perspectiva? E, por isso, cheguei ao contacto com a doutora Paula Silva, que trabalha, tenho que olhar, que trabalha nos cuidados paliativos, onde? Olá, IPO. Paula. Olá. IPO do Porto. No IPO do Porto. No São João, não é? Não. Epá. Do outro lado da rua. Pronto. Muito longe. Pois é, do outro lado da rua. IPO, É verdade. São João. É verdade. Somos amigos, mas cada um no seu espaço. Exatamente, cada um no seu espaço. Chegamos ao contacto um do outro através de uma rapariga que é comediante, mas que também é médica. Sim, não é? A Joaninha. Que é muito querida. E foi ela que me cedeu o teu contacto. Os cuidados paliativos, curiosamente, eu já tive contacto com os cuidados paliativos através do processo da minha mãe. E eu lembro quando a minha mãe foi para os cuidados paliativos em Lisboa e eu lembro de entrar no edifício. Foi logo aquilo que eu pensava que ia encontrar não foi aquilo que eu encontrei. Porque eu pensava num sítio muito acarregado, assim, muito pesado. E eu lembro quando entrei, senti tudo menos isso. É muito curioso. Sim, não é? concordo. Mas há aqui uma coisa que me fascina, que é como é que alguém vai trabalhar para os cuidados paliativos? Ora bem, qual é a versão que tu queres? A curta ou A média. A média, ok. Não, mas eu acho que é engraçado. Primeiro, tenho uma notícia assim que não é muito boa para ti. Então. Que é dizer-te que a probabilidade da morte ocorrer é de 100%. Pronto. Eu sabia. Por aí. Eu sabia. Lamento, mas esta informação eu tinha que te dar. Está cientificamente provado. Oh, caraças, pá. Pronto. Então, sabes que eu compreendo esse medo. E demorei algum tempo a chegar aos cuidados paliativos. Dei uma volta muito grande. Não foi tipo uma paixão? É uma paixão. Porque geralmente é esse tipo, ainda por cima, as pessoas que trabalham geralmente no IPO, não é? Sim. Trabalham com casos mais complicados, são pessoas, ou mesmo os enfermeiros e médicos que trabalham em psiquiatria, são coisas muito específicas, Sim. que as pessoas já Sim. revelam uma vontade de o fazer. Sim. Tu não revelavas isto? Eu revelava, só que tinha medo da morte. Então, fugi. Não é? Por isso é que eu acho que é interessante, porque quando eu quis ser médica foi muito nessa dimensão do colher e do cuidar, não é? E, portanto, quando eu entrei para a especialidade, entrei no Hospital Santo António, que agora não é, Centro Hospitalar de Porto, para a medicina interna. Okay. Porque era realmente a especialidade mais abrangente, que tem mais oportunidade, na minha perspectiva, não é? Naquela altura, de realmente estar próximo, de cuidar, de abranger várias dimensões da medicina e portanto, foi uma escolha consciente. O que acontece
entretanto, é que quando eu assumo a responsabilidade pelos doentes, começo a olhar para as coisas de uma outra maneira, eu não conseguia lidar com a morte dos doentes. Ou seja, não havia distanciamento? Sim, sim, eu não conseguia lidar, eu sentia sempre uma culpa terrível também quando algum doente acabava por morrer. Não é? Sim, porque é aquela imagem tipo, não consegui fazer o meu trabalho. Exatamente. Não é? Eu falhei, não é? Não fiz tudo. E isso causava-me realmente muito sofrimento. Para além de outras questões por exemplo, na altura, os hospitais periféricos tinham poucas especialidades, tinham muito menos recursos, não é como hoje. Sim. Então, por exemplo, à meia da noite mandavam um doente que já tinha sido visto por um especialista, só que estava num hospital da periferia. Entretanto, ele esgotava os seus recursos, mandava para lá, que era uma urgência central, não é? E dava de caras comigo, que ainda estava a começar. E eu sentia, ok, mas eu ainda não tenho experiência, eu posso falhar. E as pessoas diziam, pois, estás a aprender. E eu, pois, mas aquela pessoa que está ali, se lhe acontecer alguma coisa, não lhe interessa nada se eu estou a aprender ou não. Não é? Exato. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu sofri muito. Sofri a ponto de querer desistir de ser médica. Exatamente por o assumir essa culpa, essa responsabilidade de alguém morrer. Pois, há uma coisa curiosa em relação, quase aqui à parte, que eu acho que pode haver as duas situações, que é os médicos que se aproximam demasiado dos pacientes e os médicos que funcionam como mecânicos. Sim. Não é? Sim. Sim, exatamente, se calhar para não ter esse sofrimento. Sim. Não é? Sim. E distanciam-se demasiado. Mas há de haver aqui um ponto de equilíbrio. Claro, isso é como não é, o budismo nos diz, não é? Que o certo é sempre o caminho do meio. O caminho do meio, é? Sim. E até encontrarmos esse caminho do meio, há um caminho. Uns chegam lá mais depressa, outros demoram um bocado. Eu demorei um bocado, outros não chegam. Então onde é que se deu o clique? Eu demorei um bocado. Então, de facto, isso foi uma fase de muito sofrimento, a tal ponto que eu decidi mudar de especialidade. Então mudei de especialidade. Foi para fisiatria. Okay. Medicina física e de reabilitação. Ok? Não há o contacto com a morte ali no dia-a-dia. É assim tão iminente, não é? Exato. São pessoas que precisam de uns ajustes. Sim. E é uma especialidade muito abrangente, muito bonita, que eu gostei muito. Mas, na verdade, o que eu gostava mesmo era da medicina interna, só que compreendi que tinha que me ajustar ali a alguma coisa. Entretanto, acabei a especialidade. Nesse entretanto, e aqui é importante dizer que eu era uma pessoa com um sentido, na minha perspectiva, muito de justiça e tal, e não sei quantos, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, e essa minha digamos, atitude foi talvez a atitude em que eu me vi mais apoiada de fazer o que queria quando era pequenina, porque eu tinha pai 10 anos, no tempo do fascismo. Isto ficou mesmo mal, não foi? Não. Não ficou? Pronto, mas não fiz ainda plásticas. Não sei. Que idade é que tens? 58. Eu ia dizer, juro, Não mintas muito, fica mal. Não, ia dizer para aí 52. Pronto, 52 para 58 também não é assim uma diferença tão grande. Mas fogo, menos 6 anos. De qualquer forma, pronto, no tempo do fascismo, como é óbvio, todas as pessoas... Sim, o sentimento de justiça e tal. E as crianças tinham que ir para a catequese, certo? Pois. É aquela revolta de contra isso. Quando chegou a altura de eu ir para a catequese, eu disse, eu não vou para a catequese. E foi a única altura que o meu pai disse assim, a menina não quer. A menina não vai. Não vai. Porque nas outras situações eu fazia tudo o que eles queriam, não é? Mas como o meu pai também era uma pessoa já com uma ideologia um bocadinho diferente, antissistema daquela época, então ele apoiou-me. Isto para dizer que, digamos, esta minha visão da medicina era toda muito centrada realmente na dimensão física, não é? Sim. Na dimensão científica pura. Isso. Científica pura, e portanto aqui esta questão, o limite entre o morrer e o viver, e a pessoa morre e acabou, não é? Isso trazia-me uma grande fonte de sofrimento. Nesse percurso meu da fisiatria, uma situação pessoal levou-me a ter que tentar perceber algo para além dessa dimensão física. Pronto.
E foi assim um despertar. Mas foi uma sensação eu até hoje não me esqueço, porque foi quase como se agora estamos aqui a conversar, eu vou ter uma conversa com uma pessoa que me transmite alguns conceitos diferentes e lá está com alguma sustentação filosófica, e eu tive a sensação que eu já conhecia aquilo tudo, eu conhecia aqueles conceitos e foi como se naquele dia eu tivesse adquirido, se tivesse aberto talvez uma gaveta. Sim. Que estava lá tudo. Não é? Então foi uma experiência que eu nem tenho muito bem a forma de explicar o que é que aconteceu. Sei que isso fez com que a minha vida mudasse completamente. Mas mudou logo? Não, claro. Naquele momento eu percebi que aquilo fazia todo sentido e que eu queria aprofundar aquele conhecimento. E então a partir daí começou realmente uma busca do novo sentido. Não é? E eu começo a mergulhar, a ler, a procurar livros, a ler e de facto começo a modificar a minha forma de estar e entro num caminho, eu não gosto de dizer que é de espiritualidade, porque no fundo todos nós temos a nossa espiritualidade. Sim. O ateu também tem a sua espiritualidade, claro, não é? Estamos todos em diferentes níveis. Exato. E não é melhor nem pior, é nem melhor nem pior e na verdade são apenas aspectos diferentes da nossa natureza, não é? Mas a verdade é que, porque temos que utilizar uma palavra, não é? Então vamos dizer que é a espiritualidade. Então eu encontro de facto esse conhecimento, esse caminho que nunca mais deixei de explorar sobre diferentes dimensões e portanto comecei a tratar bem a morte. A não me zangar com ela, a aceitá-la, a perceber que realmente e que no fundo a visão materialista também nos traz, não é? Só que eu não conseguia chegar ali pelo medo e perceber que sempre que há vida há morte, não é? E só há morte porque há vida. Sim. Não é? E perceber que na verdade a morte não é mais que um momento. Sim. Enquanto ela não ocorre, nós estamos vivos. E depois descobri que depois dela ocorrer, também continuamos vivos. E aí entra na parte das crenças. Exato. Mas sim, eu também acredito. Sim. E se calhar lemos muitas vezes também a mesma coisa. Sim. Acredito que já tínhamos... Sim. Eu desde das obras de Allan Kardec, de Francisco Cândido Xavier, todas as suas obras, que ele tem obras maravilhosas, tem as obras de André Luiz, que é muito interessante. Eu salto muitas coisas umas para as outras. Agora já me perdi de continuar, mas pronto. Eu oriento. É? Ok. Porque, por exemplo, porque uma coisa é a crença que nos era transmitida, não é? Okay, outra coisa é nós descobrirmos o caminho. Isso, é nós descobrirmos e sedimentarmos essa descoberta, não é? Da forma que nós achamos que faz sentido para nós. Eu acho que é descobrir esse caminho, mas sobretudo partir de uma perspectiva de eu não sei. Sim. Então vou ver. Isso. Não é? Isso. E não ir logo de pé atrás. É isso. Este é bom, aquele é mau. Não. Mesmo há muitas obras que eu leio que... Eu por exemplo, eu só leio livros técnicos. E procuro, quando abordo mais este tema da vida para além da morte, eu procuro o mais próximo da ciência possível. Sim. Então, e a verdade é que existe muita coisa documentada. Muita, e as pessoas não têm noção. Não têm noção porque não estão abertas a saber. Sim. É muito curioso. E quando nós começamos a ler determinadas coisas, que há estudos feitos, e relatos, e coisas, e uma pessoa começa a ler assim, espera lá, se calhar... Isto não é bem assim. Sim. Ajuda a mudar um bocadinho essa perspectiva. Sim. E foi depois que decidiste ir para os... Foi. Não, sim, aí foi essa redescoberta, foi a aceitação realmente do viver, do morrer, enfim. E, entretanto, acabei a especialidade no Hospital de Santo António e as vagas que abriram foram para o IPO. As pessoas que me conheciam entraram um bocado em pânico porque ainda não tinham dado conta que eu tinha mudado, mas eu disse, não, eu agora sou capaz.
eu agora sou capaz. E fui para o IPO. Depois, dentro do IPO, comecei a trabalhar logo muito relacionada com a dor, na unidade de dor, tratamento da dor, só que sentia que, digamos, o controle só da dor não era suficiente, faltavam ali outros aspectos. E esse era o salto para os cuidados paliativos que eu tive a oportunidade de abarcar. Conheci na altura o diretor de serviço, que era o professor Ferraz Gonçalves, que se reformou há sensivelmente 2 anos e que era realmente foi um pioneiro nesta área em Portugal. É muito conhecido, e eu fiz uma formação lá, disse-lhe que gostava muito dessa área, ele convidou-me para eu ir para lá trabalhar e eu até pensava que era a brincar, mas depois encontrei mais uma semana à frente, foi muito engraçado. E ele disse, então, olha lá. Bem ou não bem? E eu, mas estava a falar comigo a sério? Claro! Foi assim. É muito engraçado como a vida se organiza, sim, não é? Sim, É muito curioso. É muito engraçado porque, por exemplo, eu já trabalhava lá há algum tempo e eu tinha visto o professor Ferraz, talvez, sei lá, 1 ou 2 vezes, cruzando-me lá nos corredores, não é? E eu fiz aquele curso e logo passado uma semana eu encontrei-o logo à minha frente, não é? Mas nós sabemos que o acaso não existe. Eu acho que o acaso não existe. Sim. É? E foi aí que eu comecei a trabalhar nos paliativos. Lembras-te do primeiro dia? Sim, lembro, mas acho que esse primeiro dia não teve assim grande impacto, porque no fundo, nos primeiros dias nós estamos muito centrados em nós. Sim. Não é? Okay. Porque estamos muito centrados em perceber onde é que é o nosso espaço, não é? O espaço, sim. O que é que temos que fazer, o que é que temos que aprender, não é? Então acabamos um bocadinho por estar ali numa concha. A minha preocupação era mais estar com ele e absorver o que ele fazia e tal. Pronto, foi um bocadinho nessa perspectiva. Mas lembro-me de imensas coisas, não é? E estes anos... Já vão quantos anos? Eu a tempo inteiro estou nos cuidados paliativos desde 2007. Já vão uns aninhos e não trocava. E acho que foi aí que eu encontrei realmente o meu lugar na medicina. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas só cheguei lá... Por uma pessoa que tinha medo da morte. Sim. Sim. É sim. giro. Sim, tinha muito medo mesmo. Quer dizer que eu ainda vou trabalhar para os paliativos? Mesmo. Ainda vou convencer, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Eu não lá está, eu não me senti desconfortável e às vezes eu recebo convites para ir visitar pessoas que estão em situações complicadas ou terminais e vou. Claro, como não é o meu ambiente de dia-a-dia, não me sinto totalmente à vontade, claro. mas sinto-me bem e acho de forma perfeitamente normal. Sim. É curioso. Tu lembras da primeira pessoa que partiu? Que viste? Lá está. É interessante porque a primeira memória que eu tenho assim forte é do tempo em que eu ainda estava na medicina interna, não é? Que engraçado. Certo? Sim. Que ficou ali pelo sofrimento, pelo impacto que teve, Sim. não é? Então até hoje eu estou aqui a falar e eu estou a ver lá aqui à minha frente, não é? Porque foi esse grande impacto. Nos cuidados paliativos, eu lembro-me de muitas situações e muitas delas marcantes, mas se calhar, e fazendo aqui um novo parênteses talvez, e quando as pessoas dizem que, como é que as pessoas trabalham nos cuidados paliativos? Porque é que as pessoas trabalham... É tão difícil, no IPO, é tão difícil. E eu costumo dizer algo que não sou eu que disse, que são os estudos que mostram, não é? Por exemplo, os médicos, não sei se o estudo diz médicos ou se diz profissionais da área da saúde, os médicos que trabalham em cuidados paliativos têm menor probabilidade de ter burnout do que das outras áreas. Sim. Porquê? Porquê? Porque estão ali dia a dia, já sabem. Eu já sei onde é que esta merda vai acabar, para que é que eu me vou chatear? Não é nada disso. Não vale a pena. Exato, ok, pronto. Tens que entregar o relatório. Para que se eu vou morrer? É assim, não, mas não é. Mas tem uma... É interessante porque tem a ver com o significado, não é? Enquanto que, por exemplo, vamos imaginar um colega que é oncologista ou que é cirurgião, não é? Vamos imaginar assim, a expectativa dele, ele trabalha para quê? Para curar o doente, para controlar pelo menos a doença, não é? E nós sabemos que muitas vezes isso não acontece, não é? Pois. Então, de facto, há ali sempre muitas situações de frustração.
E essas frustrações, esses impactos, têm as suas repercussões negativas. Claro que nós também lidamos com muita dor, mas em termos de expectativas, não é? As nossas expectativas estão muito mais ajustadas à realidade. Ou seja, eu sei que eu tenho um doente que tem uma doença crónica, evolutiva e progressiva, que não quer dizer que vá morrer daqui a uma semana, ou um mês ou 2. Nós temos doentes que seguimos em consulta externa por anos, não é? Isso também é importante dizer, porque é um olhar completamente diferente para os cuidados paliativos da atualidade, comparado com os cuidados paliativos quando eles nasceram com a Cecília Sanders. Não é? É um olhar muito diferente, podemos falar sobre isso, se achares interessante. Mas o que eu quero dizer é que, qual é a nossa expectativa? A minha e toda a equipa, não é? Porque verdadeiramente nós trabalhamos em equipa. É permitirmos que o doente, digamos, como diz lá uma nossa enfermeira, entre na morte com vida. Não é? É engraçado, acho. Não é? Pronto, é permitir que o doente viva da melhor forma possível o tempo que lhe resta, independentemente de quanto tempo é esse, não é? E, ao mesmo tempo, tentar também, e esse também é um pilar muito importante nos cuidados paliativos, ajudar a família nesse processo, não é? De dor, de sofrimento, de luto, não é? Então, é realmente o nosso trabalho, quando um doente está confortável, apesar de estar mais ou menos próximo da morte, mas está confortável, a família está mais acomodada, não quer dizer que não esteja a sofrer, mas está mais acomodada. Está mais ajustada à realidade. Nós sentimos que cumprimos o objetivo, não é? Ou seja, estamos a atingir as nossas expectativas. E daí realmente não termos tanto essa sensação de frustração como noutras áreas em que as pessoas são formatadas para curar, não é? Para que o doente não morra. Os profissionais de saúde que trabalham nos cuidados paliativos estão mais em paz? Muitos, não todos, obviamente. Sim. Não é? Mas muitos sim. Mas também conseguem lidar melhor com as questões do dia-a-dia? Sim. Como eu digo, não posso dizer que seja uma coisa transversal. Sim. Mas regra geral, sim. Regra geral, sim. Eu agora até vou contar aqui uma coisa que é um bocadinho verdade, porque, no fundo, quando temos um impacto de uma situação, nós ajustamos a nossa realidade, é natural, sim. Não é? E, portanto, de alguma forma, às vezes até desvalorizamos um bocadinho. Eu agora já estou numa fase um bocadinho diferente, porque é um processo, nós nunca estamos parados, estamos sempre em crescimento. Mas eu agora já consigo perceber isso de uma forma diferente. Mas eu lembro-me que nos primeiros anos, quando eu estava nos cuidados paliativos, às vezes era até um bocadinho, não expressava, mas interiormente, não é? Era até um bocadinho insensível às dores menores das outras pessoas. Tipo, estás-te a queixar do quê? Sim. Eu não dizia, mas pensava. Olha ali, ela. Mas não pensava, é verdade. É verdade. E eu lembro-me que às vezes, mesmo lá em casa, sim. Até as minhas filhas, ela está ali, está-se a rir, as minhas filhas às vezes estavam a contar qualquer coisa e tal, e a valorizar muito, e eu às vezes dizia-lhes que pronto, que os doentes e tal, e elas depois já nem me deixavam dizer a conversa. E pronto, mas já sabemos que tu tens muitos doentinhos nos cuidados paliativos que estão a sofrer muito, mas este é o nosso problema. Sim, exato. Isso foi uma fase, não é? Foi uma fase. Mas isso acontece. Isto para dizer o quanto, sim, nós no fundo pomos as coisas em perspectiva. E isso acaba por nos ajudar a lidar com as situações talvez mais difíceis que nos vão acontecendo no nosso percurso. Sim, eu acho que se calhar também ajuda a ter um bocadinho mais de calma, digo eu, não sei. Sim, sem dúvida. O dia-a-dia, coisas simples do dia-a-dia. O quê? Chateaste com isso? Esqueci-me de entregar o IRS. Pá, é uma bosta. Mas... Sim, desvalorizamos muito. A maior parte das pessoas desvalorizam. E mesmo que não desvalorizemos logo de imediato, porque obviamente que as coisas têm impacto, mas na verdade conseguimos depois racionalizar e conseguirmos, lá está, pôr em perspectiva. Mas eu aposto que essa perspectiva de vida também ter essa perspectiva de vida também há uma parte muito responsável por
por essa perspectiva que são os próprios doentes, como eles Sem próprios dúvida. encaram o momento. Sem dúvida. Não é? Sem Porque se dúvida. se as pessoas que estivessem nos cuidados paliativos fossem, na sua maioria, pessoas que estivessem revoltadas e Sim. se calhar... Sim. Sim. Também tem, mas não é? mesmo Sim, quando elas estão revoltadas, nós temos que perceber uma coisa muito importante, muito importante. É que a revolta não é contra nós. Não é? Sim, Muitas vezes os profissionais de saúde sim. reagem muito a essa revolta. Não, é sempre o que eu costumo dizer, não é? Nós estamos ali porque quisemos. O doente não está ali porque quer. Pois. Certo? Sim. Nós escolhemos. E para além de escolhermos, estudamos, preparamos. Não é? E o doente e a família não. Estão ali e, portanto, muitas vezes a forma deles reagirem pode ser numa atitude de agressividade, mas a agressividade não é dirigida a nós e nós temos que saber acolher aquela agressividade e redirecioná-la. Sim. Porque a agressividade é perante a situação, não é? Em que nós somos a pessoa que está ali e que é o intermediário e, portanto, podem focalizar essa agressividade em nós. Mas nós temos que saber interpretar isso. Como é que a maior parte das pessoas gera esta situação? De que é da agressividade? Não, de estar numa fase terminal. De forma muito diferente. De forma muito diferente. Eu costumo dizer, e é verdade, não digo muitas vezes porque parece assim uma frase assim um bocado de coisa, mas é o que eu sinto. Que, lá está, os meus heróis, os verdadeiros heróis, são aqueles doentes, são os meus doentes, são aqueles familiares que estão ali, que passam por aquelas situações e que todos os dias nos deixam testemunhos incríveis de aceitação, de resiliência, de abnegação, enfim, de tudo que nós quisermos, não é? Há muito aquela perspectiva de trazer esta noção que nós, quando somos confrontados com uma má notícia, há como que um percurso, e sim, não é? A Elisabeth Kubler-Ross, que foi uma psiquiatra, ela era suíça, mas viveu nos Estados Unidos, e ela definiu muito bem estas fases. Então, primeiro seria a fase da negação, e é verdade, se nos derem uma má notícia, sim, a nossa primeira reação, não acredito, não é? Então é a negação. E essa fase da negação, no fundo, é o tempo que nós necessitamos para, de alguma forma, interiorizar. Depois há a fase, lá está, da revolta, não é? E aí há a tal agressividade. Porque é que isso, e a agressividade. O que é que eu fiz para merecer isto? Exatamente. Depois há a fase da negociação, que é quando nós tentamos negociar com Deus, ou seja, lá com o Senhor. Tal, eu faço isto, eu faço aquilo, não é? É uma fase de negociação, que é importante. Importante, todas estas fases são importantes. É um ajuste sim, que está a fazer. Sim. Depois, normalmente, há a fase da depressão. E normalmente esta fase é a fase habitualmente mais prolongada, porque há todo aqui um processo de introspecção, de consciencialização de que realmente isto a acontecer. E depois há aqueles que conseguem chegar à fase da aceitação. Claro que estas fases não acontecem desta forma, acontecem às vezes várias ao mesmo tempo, não é? Mas o grande, digamos, eu não digo objetivo, porque o meu objetivo é aceitar e ajudar o doente na forma como ele está e conforme ele quer aceitar a situação, ou pode aceitar a situação. Mas aquilo que nós pretendemos sempre é tentar ajudar o doente a chegar a essa fase de aceitação. Às vezes é fácil, às vezes não é. E esse percurso é muito marcado realmente pelo significado que as pessoas atribuem à dor, ao sofrimento. E aquilo que está a acontecer. Que está a acontecer, e muitas vezes também pela sua espiritualidade. Voltamos nós aqui à espiritualidade, não é? Tu viste pessoas que não acreditavam em nada a passarem a acreditar? Sim. Embora, lá está, esse processo normalmente é mais trabalhado numa fase anterior de chegarem até nós, não é? Sim. Pronto. Claro que se as pessoas têm ali, o que eu vejo mais
é no fundo as pessoas a potencializarem alguma crença que possam ter. Não é? Não é? Faz sentido. Pronto, não digo, opa, eu não acredito em nada e agora passo a acreditar. Mas o que nós vemos é isso sim. E é talvez quase constante, não é? É de facto o potencializar a crença que as pessoas têm. É, por exemplo, aquela pessoa que até no seu dia-a-dia andava distraído, digamos assim, e que perante uma situação grave de doença vai buscar esses recursos, não é? E, portanto, tenta ampliá-los. É um suporte. E tenta ampliá-los porque é um suporte, não é? E quando entram nesse caminho, sim, percebemos que é realmente ali algo bastante poderoso. Não é invulgar. Direi que é até muito frequente entrar no quarto dos doentes e ver pousado livros sobre espiritualidade, enfim, sobre várias destas questões. Estão a preparar. Sim. E muitos deles diziam... Mas chega a ver como é que isto vai ser. Isso. Eu não sabia que existiam estes livros. Pronto, há ali um processo realmente de busca. E isso é uma porta também de entrada para nós tentarmos ajudar, não é? Claro que uma coisa são as minhas crenças, não é? E sim, eu acredito na vida para além da vida. Eu costumo dizer que eu sou muito convencida, portanto não acredito, tenho a certeza. Portanto, eu tenho a certeza. Eu ainda não tenho bem a certeza. Eu tenho. Estou assim... Não, eu tenho a certeza. Tenho a certeza e nós temos exemplos todos os dias. Eu acredito. Nós, quando dizes nós, vocês. Sim. Eu posso-vos contar uma história que é muito marcante, mas que eu a posso contar porque os pais autorizaram-me já a contá-la quando ela aconteceu e que foi talvez das coisas assim mais incríveis que aconteceram lá no serviço. Mas todos nós temos muitas histórias sempre para contar. Então, nós tínhamos lá uma jovem, tinha 26 anos, tinha um tumor cerebral. Estava a progredir, ela estava, no início ainda falava, assim, estava com uma sonda nasogástrica porque já não era capaz de se alimentar, mas comunicava, só que não deglutia. Bom, entretanto a situação foi progredindo, ela entrou em coma, ficou em coma e já estava há muito tempo em coma. Faço aqui este parênteses, é que ela tinha tido um irmão que tinha falecido e estava a fazer 6 anos. E ele tinha falecido quase há 6 anos, mas de uma forma abrupta. O braço ficou preso numa máquina. Pronto, e foi assim uma morte súbita. E então, estou a ver se descrevo da melhor forma possível. Era domingo. Nesse domingo coincidiu que era domingo de Páscoa. E nesse dia faziam 6 anos, completavam os tais 6 anos, que o irmão tinha falecido. E no quarto estavam os pais e estava a enfermeira que estava a prestar cuidados, que era uma pessoa que não acreditava em nada, e mais uma auxiliar. Portanto, estavam 4 pessoas no quarto, cuidaram dela, sempre com muito carinho, vestiram tudo muito direitinho. Ela estava em coma há mais de 3 semanas, portanto que não dava nenhum sinal de vida, não reagia sequer a estímulos dolorosos. E quando elas estavam já a acabar de a preparar, ela abriu os olhos, olhou para a mãe e disse: "Está aqui o meu irmão, veio-me buscar, vou partir." Fosga-se. E morreu. Arrepia-me todo. Sim. Essa enfermeira, se ela depois ouvir o podcast, ela vai falar comigo sobre isso, porque ela ficou, toda a gente ficou, pronto, não se falava noutra coisa. Isso foi há quanto tempo? Isso já foi há uns anitos, há uns 5 anitos, talvez. Mas isso foi uma coisa, eu conto esta, porque às vezes ainda há aqui, pode ser, pode não ser, depois depende, não é, da nossa, mas isso foi uma coisa muito marcante. E o curioso de ser uma enfermeira que não acreditava. Eu acho que há mais coisas curiosas aí. Porque eu estava a pensar, quando estavas a dizer que tinha um irmão que faleceu, a primeira coisa que eu pensei foi, coitado daqueles pais, perderem 2 filhos. Sim. E para mim é muito mais curioso estarem os pais e ter a filha a dizer que está aqui o meu irmão e vem buscar. Sim. Como se a dizer... eu vou continuar a viver. Nós estamos cá. Sim. Isso é do caraças. Sim, até porque de facto esses pais depois...
encontrei, já não sei aonde, mas sei que os encontrei, não sei se num hipermercado, não sei. E de facto até parámos um bocadinho para conversar e conversamos um bocadinho e de facto era essa situação que lhes apaziguava a alma, era eles terem a certeza que realmente que nada tinha acabado, não é? E que chegaria a hora em que também eles iriam fazer essa viagem e iriam reencontrar os seus filhos, não é? Então existem assim muitas situações. Existem situações que nos marcam, não sei se a Manuela falou sobre isso, por exemplo, aquelas situações em que o doente não parte porque está à espera de alguém que chega. Vocês não trabalham, para quem... Eu não sei qual é a conversa que vai entrar primeiro. A Manuela é uma convidada que também aqui do Porto, que vem falar mais ou menos do mesmo tema, mas foi uma tese que ela fez, exatamente sobre experiências na hora da morte. Vocês não trabalham no mesmo serviço, ou trabalham? Não, nós não trabalhamos no mesmo serviço, mas mas a Manuela aquilo que ela já disse é que há muitas sim, experiências que são transversais. Muitas. Sim, mas ela já esteve connosco, pronto, e temos uma relação de proximidade e ela está a desenvolver esse trabalho, que é um trabalho incrível, que já há muita coisa feita, mas em Portugal, como ela vos disse, ainda não tinha sido feito esse estudo. Mas a verdade, e até voltando um pouquinho àquilo que nós já falamos, sobre esta questão de existirem cada vez mais estudos científicos a investigarem nesta área, é uma realidade. Se falar sobre espiritualidade na medicina, já começa a ser uma banalidade. Porquê? Porquê? Porque se nós formos ver... A banalidade não será a palavra certa, mas talvez eu encontre outra. Sim. Sim, banalidade no sentido de já ser frequente. Sim, uma coisa frequente, sim. Ou seja, se nós formos ver o número de artigos publicados nos últimos anos sobre medicina e espiritualidade, são centenas. Centenas. Então, é uma área em que se estuda muito, investiga-se muito, sabe-se, já se assumiu que a espiritualidade tem de facto um impacto positivo, na maior parte das vezes, no doente, nos familiares e também nos saudáveis, na perspectiva de se manterem saudáveis, quanto mais não seja mentalmente. Sim. Não é? Então, isso já está subejamente estudado. E agora, e isso faz parte, hoje, digamos, da abordagem do paciente, não é? Sobretudo, e não só nos cuidados paliativos, mas muito nos cuidados paliativos, porque quando alguém está a sofrer, obviamente que nós temos que trazer a sua dimensão física, mas temos que contemplar as outras. E faz parte obrigatória, digamos assim, da nossa avaliação. Avaliar e respeitar as crenças. Exato, a espiritualidade do doente, não é? Mesmo que a pessoa seja, ela própria, ele é ateu, mas avalia a espiritualidade no sentido em que essa espiritualidade é importante para o doente. Sim. Mesmo que não acredite nela ou que não tenha nenhuma deste tipo de visões. Então, essa parte já está muito estudada. Agora, o que eu acho e o que se vê é que temos que entrar numa nova etapa. E a nova etapa é essa do que a Manuela está a fazer. Ou seja, é estudar algo que realmente nos ajude a aceitarmos que nós não temos só um corpo físico. Nem que seja, pelo menos, a aceitar que não sabemos. Certo. Mas as porque há muita gente... Isto porquê? Porque eu estou a pensar naquelas pessoas que dizem que não existe nada e pronto. Não é? Sim. Isso revela também não saber muito o que se anda a estudar. Às vezes também, quando são convictos, não vale a pena. Exato. Eu acho que nunca vale a pena trabalhar com os convictos. Mas tu és convicta que há a seguir coisas. Certo, mas tenho abertura para ouvir os outros. Pronto, exato. Tenho abertura, ouço qualquer um e aceito. Não é? No respeito pelo outro. Não digo assim, não quero falar nisso. Não é? Eu acho que a diferença é essa. Na ciência e na medicina ainda há muito... Muito. Esse... Sim, até porque mesmo existindo já muitos estudos, não é? Eles de alguma forma, lá está, as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de dizer assim, eles falam disso, será que existe? Vou ver. Não existe e ponto final. Deixa-te coisas, mas é maluco. Anda, mas é beber um copo, pá. Exato, mas é maluco. Pronto, é um bocadinho isso. Não é?
Mas aquilo que nós precisamos agora é realmente de abrir a investigação a estas dimensões. E já há muita coisa feita nas experiências quase-morte, não é? Nas visões de leito da morte. E aí, por exemplo, também os não crentes, não é? Não era bem assim que eu queria dizer, porque não é lá, senão vou a dizer que é uma crença e não é uma crença, é uma certeza. Aqueles que não acreditam dizem que são alucinações, mas a própria Sociedade de Psiquiatria, não é? Já começou a desconstruir isso. E existem algumas situações, digamos assim, que nos permitem perfeitamente perceber o que é uma coisa e o que é outra. Essa situação que aconteceu, acho que é um bom exemplo. Mas esta é sim, não é? É o extremo, outras são mais subtis. Por exemplo, eu estava a pensar nessa enfermeira, como é que ela lida com as situações agora? É uma pessoa diferente? É assim, ela agora não trabalha lá no serviço. Ela depois, passado uns anos, teve que sair até por uma questão de saúde física. Mas sim, ela modificou o olhar dela. Começou a ter muito mais abertura, a procurar outras coisas. E eu nunca falei disto com ela, mas até notava que até a postura dela mais flexível, Sim. Os paliativos, os cuidados paliativos, esses sítios, eu estava a pensar que são lugares de cura também. Sim. Não são? Sim, porque há uma frase que é escrita por Francisco Cândido Xavier, que é um médium, mas que, portanto, traz toda uma obra psicografada, não é? Incrível, não é? Ele, de facto, é uma pessoa que só tinha a 4ª classe, não é? E escreveu 460 livros sobre várias questões, e o mentor dele espiritual, que era Emmanuel, não é? Ele escreve, de facto, são livros muito, muito, muito interessantes, desde romance a livros científicos, várias temáticas, e ele dá uma definição de saúde que eu acho que é a melhor que eu já ouvi em todos os tempos, que é: saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é a perfeita harmonia da alma, sim. Isso é saúde. Ou seja, eu posso estar muito doente no corpo físico, não é? Exatamente. Porque é aquilo que fica. Eu posso estar muito doente fisicamente e eu vejo isso. São pessoas que estão ali, têm um cancro, que estão metastização aqui, ali, acolá e não sei quantos. Mas a serenidade com que elas têm, ok, o corpo está doente, vai morrer, mas a alma delas está curada. Está curada nesse encontro com a harmonia. Sim. Não é? Eu tenho lá agora uma jovem que tem 37 anos e que nos tem marcado profundamente ao longo destes meses todos. Porque ela está lá internada há vários meses, porque a situação dela não permitiu que ela tivesse mesmo alta, mas ela teve momentos em que estava muito bem e conversava connosco, e ela, com aquela idade, recebe-nos sempre com um sorriso. Pergunta-nos sempre: então hoje como é que se sente? Sente-se bem? Ela é que me pergunta a nós. Não é? Está bem disposta? Eu acho que isso é uma chapada que uma pessoa que vai de manhã preocupada porque se atrasou, porque o trânsito e nem sei o quê, e depois... Sim. E toda a gente, quer dizer, a verdade é que todos os médicos, ou muitos dos médicos que a tiveram como doente no seu percurso, vão lá quase todos os dias visitá-la. Não é por acaso. Sentem que têm que ir visitar. Não sei, eu falo por mim, não é? Eu acho que é uma mistura. Eu vou visitá-la por ela, mas no fundo também eu sei que vou visitar por mim, não é? Como é que é essa utente em termos de espiritualidade? Claro, é muito crente. Era muito crente, digamos, com uma educação católica, mas, e continua, mas lá está, ampliou. É uma jovem, tem um curso superior, não é? Portanto, não é por ter um curso superior, mas esta apetência para a leitura, exato, não é? A apetência para querer saber mais. Isso, querer saber mais. E então ela, sim, ela própria foi procurando.
as pessoas, nós próprios, fomos-lhe levando livros, ela falava connosco, e então ela é de uma serenidade, é uma coisa que de facto, ela diz, eu estou bem, eu estou em paz. E às vezes eu perguntava, tu encontras significado para a vida mesmo sabendo que não podes sair de um quarto de hospital? E ela, claro. Então qual é o teu significado de vida? Todos os dias tenho-vos a vocês e tenho a minha família. Pois, sim. Não sei o que é dizer. Sim, pois, eu também não. Isto é só para, não é um bocadinho para dizer o quanto o corpo pode estar doente, mas ninguém duvida que ela está mais sã do que provavelmente nós os dois aqui. Isso. Certo? Isso sim. Não é? Isso. Ela tem mais saúde do que nós. Tem, então não tem. Não tem. Tem. Porque tem essa saúde da alma, da essência dela. Que é isso que vai até ficar. Isso até pode irritar algumas pessoas. Talvez. Não é? Talvez. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que partiu recentemente, que ela até era conhecida. Ela tinha uma página que era o Cancer I Love You, que ela tinha um cancro da mama. Sim, era a Irina. Sim. E eu dizia-lhe, ela morava ao pé de mim, eu dizia assim, oh Irina, a tua positividade irrita-me. Porque eu acordo de manhã, eu não posso acordar chateado, porque eu saio de casa e estás tu na rua a correr, ou ver o mar, ou fazer qualquer merda, enquanto eu estou aqui metido nas minhas preocupações. É verdade. E ela ria-se. Mas é verdade. Relativizou logo. Relativiza logo, não é? Sim. Mas lá está, cada um lida com as coisas. Sim, temos que valorizar, cada um tem as suas dores e nós somos seres individuais. E lá está, já entrei na fase de não criticar as dores dos outros e considerá-las menores. Porque pode ser menor ao meu olhar, mas para aquela pessoa é a dor dela e é a dor que é importante para ela naquele momento, certo? Mas de facto estes exemplos... Eu acho que esses exemplos, desculpa interromper-te, mas estava aqui a lembrar de uma coisa. Eu acho que esses exemplos deviam ser mais comunicados. Sim, eu acredito que sim. Porque havia a hipótese, há muita gente que está na azáfama do seu dia-a-dia, que não tem conhecimento, se calhar, como a Manela dizia-me que nem sabia que existiam cuidados paliativos. Sim. Há pessoas que não têm noção e acham que é o sítio onde as pessoas vão morrer. Sim. E é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E depois agora, esta questão que eu acho que é muito importante para desmistificar um bocadinho os cuidados paliativos. Porque trabalhar em cuidados paliativos é trabalhar com a vida, não é? Sim. Com a vida. Porque estamos vivos. Isto tudo, nós temos de estar vivos, não é? Vivos no corpo físico. Mas o que eu queria dizer, e que eu acho que é muito importante, porque as pessoas ainda há muito medo dos cuidados paliativos, não é? As pessoas ainda sentem muito isso, é que a maior parte das pessoas tem a noção dos cuidados paliativos quando eles surgiram. Quando eles surgiram, de facto eles surgiram para o doente terminal, não é? Porquê? Eles surgem mais ou menos na década de 60, 70. Assim, era mesmo tipo um depositório de malta que... O que é que acontece? Eles surgem porque depois da Segunda Guerra Mundial há uma evolução muito grande da quimioterapia, que praticamente não existia, é depois da Segunda Guerra Mundial que ela começa a desenvolver-se. Portanto, começam-se a fazer os primeiros tratamentos de quimioterapia, mas obviamente que eram tratamentos muito agressivos, falhavam muitas vezes, havia muitas recaídas, não é? E depois chegava-se ali a um impasse em que os médicos que achavam que iam curar os doentes, não é? E nós criamos assim ali uma certa sensação de omnipotência, não é? Pronto, vencemos a vida. Portanto, foi quando surge aquela ideia do médico, não é? Dizer não há mais nada a fazer, não é? Mas sim, mas ainda há tudo a fazer. Porque a pessoa está viva. A pessoa está viva e o Raminhos, ela nunca esteve tão doente na vida dela como naquele momento, não é? Então há tudo a fazer. Só que com o tempo percebeu-se que os cuidados paliativos tinham um olhar tão abrangente, tão integral do ser humano e que controlavam tão bem os sintomas nas diferentes dimensões que eles começaram, digamos, a alargar o seu leque de intervenção. Não é? E hoje... Os cuidados paliativos podem ser para pessoas que têm doenças crónicas. Exatamente. Não é? Hoje o conceito de paliativos e os doentes que devem ir para cuidados paliativos é completamente diferente. Nós, por exemplo, no IPO,
neste momento, desde fevereiro do ano passado, nós abrimos pela primeira vez, gostaríamos de já o ter feito há muito tempo, mas não tínhamos recursos físicos, não é? Não tínhamos recursos humanos para o fazer. Abrimos uma consulta de cuidados paliativos para seguimento de doentes que estão a fazer tratamentos ativos à doença, mas que têm sintomas que beneficiam com a nossa intervenção. Não é? Então, esta dimensão, por isso é que eu digo que começa a ser um bocadinho transversal, esta questão da espiritualidade, das várias dimensões do ser humano. Sim, é como se quase se tivesse a integrar a morte na vida. Sim, sim. Não é? E não separar uma coisa da outra. Não separar, mas levar sobretudo esta questão do bem-estar, não é? Do conforto e da qualidade de vida. Não é? E hoje é um conceito muito importante, não é? Porque, por exemplo, antigamente viam-se o efeito, vamos imaginar, de um fármaco, de quanto tempo é que ele era capaz de prolongar a vida, não é? Mas hoje já se percebeu que não pode ser isso, não é? Ele até pode não prolongar a vida, mas se der qualidade de vida, ele pode ser utilizado, não é? Então há toda uma mudança muito grande do nosso olhar para a vida, para a morte e no meio para a medicina. O que é que tu tens aprendido ao longo destes anos? Muita coisa, mas qual é, sim, as principais lições que tu... A principal lição é que, de facto, nós estamos aqui não para sermos felizes, não para sermos infelizes, mas para aproveitarmos todas as oportunidades para crescermos. Isso acho que é aquilo que eu tento que marque o meu dia. Não estou a dizer que consigo. Claro, atenção. calma, estamos na nossa dimensão humana. Sim, mas acho que é assim. Eu junto aqui um bocadinho a experiência dos paliativos, também com aquilo que eu acredito do ponto de vista da espiritualidade, e portanto realmente eu acredito que nós pré-existimos à nossa vida atual e vamos sobreviver à nossa morte, e portanto estamos aqui com um objetivo, e o objetivo essencial é o nosso crescimento, a nossa aprendizagem. Então o que eu acho que é importante é nós, perante cada situação que vai surgindo na nossa vida, termos a possibilidade de, em vez de nos zangarmos, quer dizer, primeiro zangamos, ok, vamos lá dizer a verdade. Principalmente sendo uma mulher do Porto, agora não te vais passar da cabeça. Claro que sim, primeiro zango-me, pronto. Mas depois, para e diga assim, ok, o que é que esta situação me quer dizer? O que é que eu tenho que aprender com isto? Porque eu estou aqui para crescer, não estou aqui para estar na zona de conforto, está tudo bem, está tudo tranquilo, não se passa nada, porque nós não vamos crescer, vamos chegar ao tal momento, não é? E vamos dizer assim, o que é que eu acrescentei durante a minha vida? E aquilo que eu espero é conseguir chegar a esse momento próximo da morte, dessa transição, e conseguir de alguma forma testemunhar pelo aprendizado tudo aquilo que eu vivi e que aprendi. Validar. Isso preocupa-me. Preocupa porquê? Preocupa-me no sentido de que não adianta nada falar. As palavras, não é? Podem ser muito bonitas, mas as palavras depois têm que ser sedimentadas no testemunho. Sim. Não é? Quando não há o testemunho, elas perdem a sua força, não é? Não pelas palavras, mas por aquilo que nós tentamos de facto transmitir, que acreditamos e que sentimos. Sim. Não é? Então acho que o testemunho é muito importante. Posso partilhar uma coisa pessoal? Claro. Nestes dias, nesta semana, apesar da dor que nos está a mover, e apesar deste ar com que nós estamos aqui, é assim, se me é permitido dizer, não parecendo vaidade, mas apenas uma constatação, acho que nós, quando eu agora estou a dizer nós família, acho que conseguimos superar um bocadinho e conseguimos, lá está, testemunhar um bocadinho daquilo que realmente acreditamos, não é? De domingo até segunda-feira
faleceu o irmão do meu marido e menos de 24 horas após, a mãe. E o irmão estava numa condição, foi repentino, foi algo? Ele tinha uma doença congénita, mas nada fazia, ou seja, que lhe limitava a sua mobilidade, não é? Mas cognitivamente estava bem, estava muito bem, e portanto começou com uma dor repentina, foi ao hospital, estava com uma sepsis e faleceu. E a minha sogra, mas eu nem gosto de dizer sogra, porque sogra tem sempre uma conotação negativa. Sim, e eu adorava. Pronto, então sogra. Parabéns. Sim. Não, parabéns para ela. Claro, faz duas. Sim, era um assunto especial. Pronto, claro que eu depois, quando eu falava da minha sogra, brincava sempre muito e dizia: eu adoro a minha sogra, sabem porquê? Porque ela mora a 6.000 km de mim. Mas eu adorava de verdade e ela esteve muito tempo connosco. Porque o meu marido é libanês e, portanto, eles vivem no Líbano, não é? Então temos aqui esta... Portanto, eles faleceram os dois no Líbano. Faleceram os dois no Líbano, mas nós tínhamos muita proximidade. E o meu marido foi, portanto, quando ia de viagem, a mãe faleceu. E ele ainda está lá, nestes dias está lá. E o meu cunhado foi internado no hospital e ficou exatamente na mesma cama, no mesmo sítio onde o pai tinha falecido há 2 anos. E eu, na minha ignorância, li isso como um sinal de que, sim, ele não estava sozinho, não é? E depois morre a mãe. E nós conseguimos, todos nós, conseguimos fazer uma leitura desta situação. Não que nós tenhamos a sofrer, não que não tenhamos, obviamente, sim, mas a leitura que nós fazemos neste momento e que conseguimos fazer é, de facto, aconteceu aqui quase um milagre. Qual foi o milagre? Aconteceu um milagre. Porquê? Porque, de facto, nós percebíamos que o meu cunhado viveu toda a vida só com a mãe e se a mãe falecesse, ele não ia suportar, ia ser uma dor enorme para ele. E, por outro lado, se ele morresse e a minha sogra não morresse, qual é a mãe que merece, aos 80 anos, ter que viver a morte do filho? Então, nós conseguimos ver ali, nessa situação, apesar da nossa dor e da nossa tristeza, algo maior, não é? De acolhimento e de algum conforto para aquelas pessoas que partiram, apesar da dor dos que ficam. Claro. Não é? Então, nessa situação, nós comentamos que, pronto, é um testemunho pequenino de que realmente é quase como o confrontar-nos. Tu acreditas mesmo ou é só quando estás a falar dos outros? Sim. Não é? Então, nesses testemunhos, nessas situações, eu acho que... Isso pode ser interpretado de várias maneiras. Pode ser interpretado como o acreditar e o ter a certeza, não é? Sim. Da pessoa que está a viver. Quem está fora pode ver isso como uma maneira de lidar com a situação. Mas, de qualquer modo, eu não acho que seja mau. Se uma pessoa encontrar mesmo alguém que não acredite e que veja nisso um sinal, sim, é uma maneira de estar a lidar com aquilo que está a acontecer. E sobretudo, integrar aquilo que acreditamos. Exatamente. Integrar. É tal coisa, sim, de, pois, tu andas aí a falar disso, mas depois, quando te bate à porta, como é que reages? Acreditas ou não acreditas? Tens a certeza ou não tens a certeza? Sim. E nós só podemos passar no teste perante nós próprios, não é? Quando, de facto, somos confrontados. E a vida traz muitas vezes esses confrontos para que nós próprios possamos avaliar em que situação estamos. Sim. E esses confrontos acontecem todos os dias onde tu trabalhas. Sim. Paula, olha, com isto já passou 1 hora. Pois. Foi rápido. O tempo voa. E os aviões também. E os aviões também, que eu tenho que ir apanhar um. Obrigada. Obrigada. Gostei muito da conversa. És uma mulher muito bonita. Obrigada. Tem várias espécies. Muito bem para 58. 58 anos, incrível. Muito obrigado por esta conversa. Quanto a vocês, obrigado por estarem desse lado. Obrigado a quem me ouve apenas no Spotify, no iTunes, Chromecast. Me ouvem quando estão a tomar banho
a correr na passadeira ou fazerem outras coisas, muito obrigado. E quem está a ver no YouTube, deixem os vossos comentários aqui no YouTube. Já sabem que eu venho sempre cá a ler o que é que acharam desta conversa. Se tem alguém nos paliativos, já aconteceu, a mim já me aconteceu, que experiências é que tiveram, façam essas partilhas. E até para a semana.